mais um programa em pauta, começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, desde já, muito obrigada pela companhia e audiência. E como você já sabe, o programa em pauta é aqui no plenarinho da Câmara de Campinas. E hoje eu recebo a vereadora Paola Miguel, ela que é do Partido dos Trabalhadores. Vereadora, muito obrigada por aceitar mais uma vez o nosso convite e falar aqui com a nossa equipe. Eu agradeço. Estar sempre aqui com vocês é uma grande honra. E poder conversar também um pouquinho sobre os projetos, eu acho super importante para a gente fazer essa troca e também comunicar à população o que a gente está fazendo. Vereadora, a senhora participou lá no primeiro semestre, a gente ainda estava naquele sistema remoto, tudo online, sem reunião aqui presencial, tanto de comissão quanto as reuniões ordinárias também. Agora voltou, tudo voltou, reunião de comissão, a reunião agora ordinária de segunda e quarta-feira. Como que está sendo essa experiência para a senhora presencial? Olha, eu confesso que é bem diferente, né? Ter o contato com os outros vereadores de fato, vim aqui participar das reuniões de comissão. A dinâmica aqui no plenário, né, das sessões de segunda e quarta são bem diferentes, né? Então teve um tempo de adaptação, né, de ler o regimento, de entender. Mas eu confesso que aqui é bem mais dinâmico, acaba sendo mais rápido, a gente consegue encaminhar mais coisas. E tem alguns detalhes de projetos, né, que muitas vezes a gente tem dúvida, não sabe como que é, como se posicionar, que aí os outros vereadores também ajudam nesse entendimento, né? Então, tenho achado essa experiência muito positiva, as reuniões de comissão e comissões presenciais. Eu acho que a gente conseguiu ampliar os debates quando a gente fala da cidade, mas infelizmente a gente perdeu alguns convidados de fora que antes podiam participar de forma remota. Mas tem sido bem divertido, bem legal, bem uma experiência bem diferente do que eu imaginava. E quem acompanha principalmente as reuniões ordinárias percebe que a senhora é uma vereadora muito ativa, né? Que eu me lembro, a senhora nunca faltou em uma reunião ordinária, está sempre comentando os projetos, está sempre colocando a sua opinião, sobe na tribuna, fala com o povo e também com os demais vereadores. Isso é importante? Isso é muito importante. Essa troca, né, da gente comunicar à população onde a gente foi, o que a gente está fazendo, chegam muitas demandas, né, específicas, porque o ônibus do meu bairro não passou, ele não funciona, está sucateado, e isso é importante a gente denunciar. E a tribuna, né, aquele comunicado de vereadores, por exemplo, é muito importante para a gente conseguir também denunciar quais são os problemas da cidade, né, as faltas que tem na cidade, como a falta de bebedouro, a falta de ônibus, a falta de energia, a falta de saneamento básico, e os projetos também. É importante que a gente comunique, a gente expresse a nossa opinião e mais do que isso, né, que a gente discuta para a gente conseguir, de fato, aprimorar esses projetos, para que a gente consiga ter que esse projeto seja, de fato, para a população. Então, quando eu subo na tribuna, é justamente para a gente conseguir melhorar o projeto, para a gente conseguir fazer emendas no projeto e também comunicar à população aquilo que a gente está enxergando no projeto, que não fica tão nítido assim. E falando em projeto, a gente separou aqui alguns da senhora. Eu queria começar por esse projeto de lei ordinária, ele é de número 85, e institui a campanha permanente de conscientização e enfrentamento do assédio e da violência sexual aqui em Campinas. Como que vai ser esse projeto na prática, vereadora? Esse projeto, né, como ele coloca, né, é uma campanha permanente, justamente porque a gente entende que na pandemia a gente teve uma ampliação nas políticas públicas quando a gente fala de denúncias, né, de violência contra a mulher, mas muitas mulheres ainda não sabem como que elas podem denunciar. Então, o X da mão, aquelas linhas silenciosas, tudo isso, né, as mulheres acabam não sabendo. E é importante também a gente frisar que as mulheres precisam saber disso, porque muitas vezes, quando existe uma campanha, existe uma contra-campanha desses homens agressores que impedem essas mulheres chegarem até as formas de denúncia. Então, quando a gente coloca numa campanha permanente, é que todos os novos meios, né, que estão sendo criados e aprimorados através de políticas públicas, através de nós, vereadores, da prefeitura, através de todo o sistema da assistência também, né, que tem se dedicado a isso, que essas informações cheguem até as mulheres para que elas consigam buscar meios e ajudas para depois saírem de uma situação de violência. Ainda mais agora, nesse período de pandemia, que a gente ainda vive a pandemia, números
eles provam, né, que aumentou a violência, esse tipo de violência. Aumentou muito. Se a gente for olhar os dados anteriores à pandemia de 2019, a gente tem que o SEAM atendeu cerca de 3.000 mulheres. Se a gente olha no ano da pandemia, isso caiu para menos da metade. Chegou a 1.200, 1.300 mulheres. Se a gente olhar no ano, né, a gente está falando, então 2019, 3.000, em 2020, que foi o ano passado que a gente tem os dados completos, foram 1.200. Esse ano a gente está ali em torno de, até o momento, né, pelo que eu vi, a gente está em torno de 1.500 mulheres. Só que assim, a gente consegue observar, né, que caiu para menos da metade o atendimento. Só que os casos de violência contra a mulher, na prática, feminicídios, mulheres que estão buscando abrigos, aumentou muito. Então, a gente teve até uma comissão da mulher, né, que a Elza veio e participou, e ela disse que o atendimento diário era de 160 atendimentos e caiu para 80. Então, a gente vê exatamente isso, que é a metade dos atendimentos, mas os casos de feminicídios, os casos de violência doméstica, os casos onde as mulheres têm que buscar medidas mais drásticas para conseguir ter a sua vida garantida, mais do que duplicaram nesse período, justamente porque as mulheres passam o tempo todo com seus agressores e ali elas ficam com medo justamente de denunciar, não conseguem buscar esses outros caminhos. Então, essa violência crescente, né, por conta da pandemia, a gente precisa barrar. E essa campanha tem esse objetivo, né? Mas aí ela precisa ser praticada na cidade toda, essa campanha, não só numa única região, né? Esse é o objetivo também. Exatamente, ela ser distribuída por todas as regiões da cidade, porque a gente entende que quando você tem uma divulgação no centro, ela acaba atingindo todas as regiões. Só que muitas dessas mulheres, com a pandemia, elas ficaram nos bairros, muitos de nós nós não saímos dos bairros. Então, para a gente chegar até os centros, para buscar essa informação, pode ser tarde demais. Por isso que é importante a gente ter essa divulgação dessa campanha de uma forma distribuída em todas as regiões das cidades, principalmente aquelas mais necessitadas e mais distantes do centro. E, vereadora, tem um outro projeto aqui, esse é um projeto de lei ordinária do programa Transcidadania, que tem aí a promoção dos direitos humanos. Uma coisa ligada à outra também? Sim, o Transcidadania ele é um projeto, né, que foi baseado num programa na cidade de São Paulo, que era justamente para a população T, né, no modo geral, conseguir terminar os seus estudos. Ao longo dos anos, a gente conseguiu observar que a população trans, né, trans, travestis, não concluía nem o ensino fundamental, muitas vezes, por serem expulsos de casa, chegar na escola, sofrer bullying, e aí ter aquela dificuldade da continuidade a esses estudos. Então, o Transcidadania é justamente para a gente tentar resgatar essa população, dar uma alternativa de estudos e oportunidades, para que os dados, né, de que 80% acaba indo para a prostituição, para que isso não ocorra na cidade de Campinas, para que a gente consiga mudar aqui essa realidade. E aqui fala, né, atendimento a esse público, principalmente em situação de vulnerabilidade social. Como a senhora disse, muitos acabam indo para a prostituição, vão para as ruas, não tem mais onde morar. É para ajudar essa população. Exatamente, porque a gente entende também que o mercado de trabalho ele é muito excludente, além das escolas, do ensino. Então, se você não conseguiu terminar o ensino fundamental, né, quando você chega na vida adulta e precisa garantir a sua sobrevivência, existem poucas opções, poucas alternativas, poucas oportunidades. Então, um projeto como esse é justamente para a gente ampliar as possibilidades e as oportunidades. A população T, ela se concentra muitas vezes nas ruas, por não conseguir garantir a sua sobrevivência, ou então recorrem à prostituição. Existem poucas que conseguiram terminar o ensino fundamental, o ensino médio e ter acesso a um diploma universitário para conseguir ir para o mercado de trabalho formal. Porque quando você termina o ensino médio e você é trans, dificilmente o mercado de trabalho te absorve também. Então, mesmo aquelas que têm o ensino médio completo, têm dificuldade de serem inseridas no mercado de trabalho. Então, esse projeto, ele visa justamente mudar isso, criar oportunidades, dar oportunidade dessa pessoa conseguir ter uma vida diferente daquilo que os dados mostram.
Só para o pessoal de casa ter uma ideia do que a senhora está falando do projeto, olha só, ele oferta, independentemente do grau de escolaridade da pessoa, de autonomia financeira, enfrentamento da pobreza, por meio aí de programas redistributivos de elevação da escolaridade, oferecer estudo para esse público, qualificação profissional, como a senhora disse, né? Ajudar aí a encontrar um trabalho, tem também desenvolvimento de ações para o enfrentamento de preconceito. Esse é um público que tem bastante preconceito. Bastante. Existe um estereótipo, né, do que é a população T, no modo geral, né, em especial a mulher trans. Então, é fundamental que a gente construa também essas campanhas de enfrentamento ao preconceito para dar dignidade para essa população. Eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, aí você trouxe no começo, né, é um direito humano essa pessoa ser vista como apenas uma pessoa na cidade de Campinas, no município de Campinas, e não como alguém que está ali para estar numa posição de servir, por exemplo, que é o que acaba acontecendo. Então, é fundamental que a gente construa campanhas de desconstrução do preconceito quando a gente fala dessa população. E a maneira que a gente tem de fazer isso, além das campanhas contra a transfobia, é dando oportunidade, escolaridade, dando a possibilidade dessa pessoa conseguir buscar um novo caminho para sua história. E algo que me chamou a atenção também nesse projeto, capacitação e sensibilização dos servidores públicos municipais, são as pessoas que vão atender esse público, também precisa estar preparado para entender toda a situação, saber a melhor forma de ajudar. Exatamente. Tem uma lei que é a lei do nome social. Ela já é utilizada aqui no município, mas muitas vezes, quando você vai ser atendido num serviço público, as pessoas acabam não utilizando. Tem uma coisa muito interessante, eu visitei o CS Santos Dumont, né, que faz a hormonioterapia e atende a população T, e lá eles me disseram que tem um problema, porque quando a pessoa chega lá com o nome social, ela é atendida pelo nome social, só que quando os exames vão para o laboratório, vai com o nome de registro. Então isso gera um constrangimento. Então é necessário que essas pessoas tenham a sensibilidade de anotar do lado, muitas vezes, ou então explicar para essa usuária do SUS que isso está ali porque é uma demanda do laboratório, e até mesmo aqui a gente pode mudar isso, né? Fazer com que os laboratórios aceitem o nome social, para assim deixar essa possibilidade de acesso à cidade para essas pessoas de maneira mais digna também. A gente fala muito de direitos humanos aí, mas na prática ainda tem muito para se trabalhar, para se lutar, vereadora? Tem muitos ainda, falta muita coisa. A gente sempre fala, né, existem um mito da meritocracia, mas o que as pessoas não entendem é que nem todas as pessoas partem do mesmo ponto de partida. Então, quando a gente fala de direitos humanos, é justamente para a gente igualar isso, para que todas as pessoas saiam do mesmo ponto, partam do mesmo ponto, que o básico seja garantido pelo Estado. E a gente sabe que existe uma maior vulnerabilidade dentro da população trans, dentro da população negra, dentre as mulheres. E quando a gente traz projetos como esse da cidadania, que atinge especialmente a população T mais vulnerável, que acabam sendo as mulheres trans negras que ficam nas periferias, a gente quer justamente melhorar a equidade que a gente tem no nosso município. A senhora falou aí que o básico seja fornecido pelo Estado. Pegando esse gancho, eu queria falar sobre esse projeto de lei 146 desse ano, Programa Municipal para Erradicação da Pobreza Menstrual aqui na cidade. É o básico. É o básico. A gente tem visto que muitas meninas estão abandonando as escolas porque tem que faltar muitas vezes 7 dias no mês, e aí você não escolhe que dia que são esses, e aí você acaba perdendo prova, apresentação de trabalho, matéria importante, e aí isso vai desestimulando as meninas. Quando a gente fala de mulheres, isso acaba virando um problema, até mesmo quando a gente fala de acesso ao mercado de trabalho. E aí vem o outro ponto, que é a vergonha. Se você é uma mulher adulta
que trabalha e ainda não tem condições de comprar um absorvente, isso vira um tabu, porque essa mulher fica com muita vergonha de falar assim, eu não tenho dinheiro para comprar absorvente. E aí, de novo, aquele padrão acaba se repetindo, faltando alguns dias no trabalho, ou então fica utilizando outros materiais inadequados para poder fazer ali o estancamento do sangue que acontece durante a menstruação. Então, esse projeto, né, a gente teve uma audiência pública aqui na casa recentemente, é justamente para mudar isso, para que essas mulheres, meninas e pessoas que menstruam, porque é importante também frisar que homens trans menstruam também, e quando a gente volta, né, se a gente pegar o gancho do Transcidadania, que a gente sabe que existe uma população mais vulnerável, uma população que não tem muitas vezes acesso, né, financeiro a tantos itens, porque o absorvente ainda é considerado um item cosmético, não é necessidade básica. Então a gente acredita que um projeto que combata a pobreza menstrual seja sobre distribuição de absorventes para meninas, mulheres e pessoas que menstruam, mas não só sobre a distribuição de absorvente, mas também para que a gente consiga desmistificar um pouco o que é a menstruação, para que esse tabu não aconteça mais. Quantas vezes, né, nós mulheres levamos uma blusa de frio a mais no calor para poder ali cobrir? Quantas vezes a gente não olha para a cadeira quando a gente levanta depois, justamente porque a gente não quer que ninguém saiba que a gente está menstruada? Ou então a gente vai no supermercado, coloca em 2 sacolinhas o absorvente como se ninguém mais menstruasse na face da terra. Então tudo isso, né, que é cultural, a gente precisa tentar quebrar para a gente conseguir avançar quando a gente fala em direito básico. Eu lembro na audiência pública tinha uma especialista que falou Sim. que é preciso ensinar também os meninos o que acontece, né, desde pequenininho para eles entenderem, porque isso é algo natural do ser humano, da mulher, né? Exatamente. O período escolar eu acho que é o mais traumático para todas as meninas, ali na primeira menstruação, quando você não sabe ainda o tamanho do seu fluxo, ainda está ali aprendendo a lidar consigo mesmo e essas mudanças do corpo. A forma, né, o bullying que acontece ali com as meninas é muito traumático. Então isso acaba impedindo muitas vezes até de pedir um absorvente para a coleguinha, pedir um absorvente para a funcionária da escola, para uma professora. E por isso que é importante a gente dar essa educação para os meninos também. Dizer que é uma coisa natural, que acontece durante 30, 40 anos da vida de uma mulher e que toda vez que ele faz isso, né, que ele faz uma piada, que ele faz uma chacota, dificulta ainda mais para que essa menina, inclusive, tenha isso como uma coisa natural da vida, com naturalidade. Então é fundamental que a gente tenha essa educação nas escolas, com os meninos, para que eles também entendam que isso não é uma coisa que a gente controla, é uma coisa que acontece naturalmente durante 30, 40 anos na vida de uma mulher e começa cada vez mais cedo, né? Entre 8 e 9 anos, as meninas já estão ali menstruando e estão aprendendo a lidar com isso. E não dá para a gente tratar isso durante 40 anos sendo um tabu. Vereadora, a gente citou aqui, são apenas 3 projetos, porque o tempo é muito curto, mas todos que saíram ali de demanda da população. Saíram muitas demandas quando a gente fala com relação à terra, reforma agrária, então a gente fez algumas moções sobre isso, justamente para garantir a segurança alimentar das pessoas e garantir o acesso à terra. Apareceram algumas demandas recentemente, inclusive com relação ao BCP, que teve uma alteração no acesso ao benefício, e a população mais vulnerável está tendo dificuldade para acessar, não só por causa da mudança, mas porque existe um tratamento, né, quando a gente vai no INSS, que é quase desumano. As pessoas ficam horas e horas na fila para saírem de lá sem nenhuma resposta, sem nenhum atendimento. A gente tem projetos, né, com relação à mulher, com relação à população negra. A gente tem feito muitos requerimentos e requerimentos de informação e indicações. Poda de árvore está sendo um grande problema na nossa cidade, então tenho buscado também atender essa demanda e a gente está construindo, junto com a Secretaria de Assistência Social, o Plano Municipal de Direitos Humanos, para a gente conseguir debater e entender melhor a nossa cidade e como que a gente pode avançar também quando a gente fala de direitos humanos.
E lembrando que o seu gabinete, suas redes sociais estão sempre disponíveis para qualquer pessoa da cidade. Exatamente. Nas minhas redes sociais, @vaipaola, todas elas, Paola com 2 L's. A gente faz nosso gabinete na rua também, semanalmente, para poder ouvir a população no bairro dela, para que ela não tenha que se deslocar até aqui, justamente para poder entender, para a gente poder propor o que é melhor para a população e cada vez estar mais próximo, né? A gente foi eleito para representar a população, então nada mais justo do que ir até as regiões para ouvi-los e depois trazer as reivindicações para dentro da Câmara. Vereadora, infelizmente o nosso tempo é curto. Eu quero te agradecer mais uma vez por participar do Em Pauta. Como a gente viu, o projeto é o que não falta, a indicação, o requerimento é muito trabalho da vereadora Paula Miguel. Por isso fica o convite e saiba que a TV Câmara está à disposição, a gente vai continuar acompanhando seus trabalhos. Muito obrigada, me convidem sempre que puderem, quiserem, estou à disposição. A gente está aqui para representar a população e fazer o melhor para a gente conseguir melhorar a nossa cidade. Vereadora, então, mais uma vez, muito obrigada. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. Lembrando, quer acompanhar o trabalho da vereadora? Tá lá também nas nossas redes sociais. A gente está no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Você consegue acompanhar tudo que a vereadora Paula Miguel está fazendo, assim como os demais parlamentares aqui de Campinas. Então, lembrando, Instagram, Facebook e YouTube da TV Câmara Campinas, está aqui o endereço. E também tem alguma sugestão, quer saber alguma coisa do vereador? Manda para o nosso WhatsApp que a gente vai lá, pergunta, faz uma matéria, chama ele aqui para o Em Pauta e tira todas as suas dúvidas. A gente se vê na próxima edição do Em Pauta. Tchau!